Okay, so we are here in John chapter 5. Ok, estamos aqui em João capítulo 5 And we are continuing a passage that we've seen the last couple of weeks. e continuando a passagem que a gente tem visto nas últimas semanas. 2 weeks ago, we were looking at verses 31 through 47 2 semanas atrás a gente viu dos versículos 31 ao 37, because we were looking at the testimonies of Jesus. porque a gente estava olhando as testemunhas de Jesus. The things and the people who testified that he was the Christ. As coisas e as pessoas que testemunham que ele é o Cristo. And then last week, we wanted to go into more detail. E semana passada a gente entrou em mais detalhe. And so we were looking specifically at verse 39 and verse 45. E aí a gente então olhou mais especificamente dos versículos 39 ao 45. And we were seeing how the scriptures testify about Jesus. Então a gente viu como as escrituras testificam sobre Jesus. And more specifically, how Moses testified about Jesus. E mais especificamente como Moisés testifica de Jesus. Okay, now the gal who does our videos is traveling. Então a garota que faz os nossos vídeos, ela tá viajando. So that video is not online yet, but it will be shortly. Então esse vídeo não tá online ainda, mas deve estar logo. But if you were not here last week, I would encourage you to check it out because it has some really cool stuff that you've probably never seen. Mas se você não estava aqui semana passada, eu quero te encorajar a procurar, porque deve ter coisa lá que você provavelmente não viu. Okay, so tonight we're going to do something similar. We're going to go deeper into one of the verses here. Então hoje à noite a gente quer fazer algo similar. A gente quer entrar mais profundamente em um dos versículos desse texto. We're going to look specifically at verse 43. E a gente vai olhar especificamente o versículo 43. Okay, so let's start off and take a look at verse 43 and see what we're talking about. Então vamos começar a dar uma olhada do que o versículo 43 fala. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Okay, so this verse is talking about someone else who's going to come in their own name. Então aqui fala sobre alguém que viria no seu próprio nome. Who is this? Quem é essa pessoa? Okay, well, this could be a lot of people actually. Ok, podia ser muita gente, na verdade. But what we think it's talking about is a small reference to the Antichrist. Mas a gente acha que aqui tem uma pequena referência ao anticristo. And the Antichrist, that's fun to talk about. E o anticristo, isso é algo engraçado de falar. Because everybody's heard something about the Antichrist. Porque todo mundo já escutou alguma coisa sobre o anticristo. But very few people actually know what the Bible says about the Antichrist. Mas muito poucas pessoas sabem que realmente a Bíblia fala sobre o anticristo. Even people who have never been to church have heard of the Antichrist. Até pessoas que nunca foram à igreja já ouviram do anticristo. So we want to see who is the Antichrist? Então a gente quer ver quem é o anticristo What is this guy going to do? e o que esse cara vai fazer. Okay, so we'll start off here looking at the different names that they have for this guy. Então a gente vai começar olhando os nomes diferentes que tem na Bíblia para esse cara. First of all, in 1 John chapter 2, Então, em primeiro lugar, 1 João capítulo 2. we see where we get this name, Antichrist. A gente vê, Where we get the name Antichrist. a gente vê de onde vem esse nome anticristo. Okay? 1 John chapter 2, verse 18. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Okay, so this is where the name comes from. Então é daqui que vem o nome. And you notice that there's two uses for the same name. Mas note que há dois usos para o mesmo nome. And the main difference is the article that they use in front of it. E a diferença principal é o artigo que é usado na frente dele. So one of them, they use the definite article, the. Então quando eles usam o artigo definido o, And then the other one uses an indefinite article, which is a or an. e o outro caso é quando eles usam um artigo indefinido, que é Okay, so he's talking about the Antichrist, and then he's talking about a Antichrist. Então primeiro ele fala sobre And o Antichrist. anticristo e depois ele fala sobre um anticristo. Okay, and so there's a difference. Então tem essa diferença. We're going to talk about that tonight. A gente vai falar sobre isso essa noite. Okay, but what we see is this name comes from here from 1 John. Mas o que a gente vê então é que esse nome vem daqui, 1 João. But then there's other passages that give other names for this guy. E há outras passagens que dão outros nomes para esse mesmo cara. For example, in 2 Thessalonians, it talks about the man of sin. Então, 2 Tessalonicenses, que fala, por exemplo, sobre o homem do pecado, Also calls him the son of perdition, e que também o chama de filho da perdição, or the lawless one. ou aquele sem lei. Okay? Kind of interesting, right? Interessante, certo? Okay, then we also see in Revelation 13, they call him the beast. E a gente também vê Apocalipse... Revelation 13. a gente também vê Apocalipse 13, que chama ele de a besta. Okay, which is, kind of a cool name, but kind of scary at the same time. Que é meio que um nome legal, mas é ao mesmo tempo assustador. In Daniel, it refers to him as one of the little horn. E Daniel se refere a ele como o pequeno chifre. And then also we see a couple passages in the New Testament where it talks about him being
just a false Christ, E a gente também vê algumas passagens que chamam ele de simplesmente o falso Cristo. which could be referring to a couple different types of people, not just the Antichrist. O que pode estar se referindo a diferentes tipos de pessoas, não só o anticristo. And so we're going to take these things. Hey, baby, can you go downstairs and tell people to get away from the stairs? So we have all these different names, but it's all talking about the same person. Então a gente tem todos esses nomes diferentes, mas todos eles estão falando da mesma pessoa. Okay, so who is this well, we don't know who this Antichrist, but what does this Antichrist do? Então a gente já sabe quem é esse anticristo, mas o que esse anticristo vai fazer? Okay, well, let's take a look at the passages and see exactly what it says the Antichrist will do. Então vamos olhar algumas passagens que vão dizer o que o anticristo vai fazer. Okay, 1 John, 1 João, chapter 2, capítulo 2, verse 22. versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Okay, so here it talks about this Antichrist, Então aqui fala sobre o anticristo, and it talks about him denying that Jesus is the Christ. e fala sobre ele negando que Jesus é o Cristo. It's saying he is not the Messiah that the scriptures talked about. Esse cara dizendo, não, ele não é o Messias que as escrituras falam. Okay, this is big because Jesus is the Christ. Isso é algo grande, porque Jesus é o Cristo. So if someone starts to deny that, they're saying we don't believe in this guy. Então, alguém começa a negar isso e dizendo, a gente não acredita nesse cara. But then it also says that he doesn't acknowledge the Son or the Father. Mas também diz aqui que é aquele que nega o Pai e o Filho. So- Filho e o Pai. So now this guy is not just denying that Jesus is the Messiah, he's denying God himself. Então, agora tem esse cara que não só está negando que Jesus é o Messias, mas ele está negando o próprio Deus. Okay, so this is something we have to look for. Então, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Okay, now another verse in 1 John is 1 John 4, 1 through 3. E outro versículo em 1 João é 1 João 4, do 1 ao 3. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Okay, so here it says that people who deny that Jesus came in the flesh are of the Antichrist. Então, aqui está dizendo que os espíritos que negam que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Okay, so É what, do anticristo. what happened back in this time is that there was a group called the Gnostics. E o que estava acontecendo nesse momento aqui era que tinha esse grupo chamado de gnósticos. And the Gnostics said that Jesus didn't come in the flesh, he was spirit. E os gnósticos diziam que Jesus não tinha vindo em carne, mas no espírito. Because the flesh is evil and Jesus was good. Porque a carne é má e Jesus é bom. And so he couldn't have had flesh, he was only spirit. Então ele não poderia ter tido carne, ele era só espírito. But what we see is that Jesus in the Bible, he's a real human. Mas o que a gente vê na Bíblia é que Jesus é um ser humano real. He feels real emotions. Ele sente emoções reais. He eats real food. Ele come comida de He verdade. feels real pain when he's crucified. Ele sente dor de verdade quando ele está sendo crucificado. It's hard to crucify a spirit. É difícil crucificar um espírito. Okay, so Jesus was coming to show, listen, I'm in the flesh, I'm real. Então Jesus está mostrando, olha, eu tô na carne aqui, eu sou de And verdade. this is what we call the incarnation. E é o que a gente chama de encarnação. So people who are the Antichrist will say, no, he didn't come in the flesh. Então esse espírito do anticristo diz, não, ele não veio na carne. And this is the exact same thing that 2 John verse 7 says. E diz exatamente a mesma coisa em 2 João, versículo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Okay, so it says right here again, if he denies that Jesus came in the flesh, Então, de novo, está dizendo bem claro, se ele nega que Jesus veio em carne, that's not from God. não é de Deus. This is of the Antichrist. É o anticristo. Okay, now this is important for us to understand. Então, isso é importante a gente entender. Because there's all sorts of people that say weird things out in the world, right? Porque tem todo tipo de gente dizendo coisas estranhas pelo mundo, All certo? sorts of weird philosophies, Todo tipo de filosofia esquisita, all sorts of heresies. todo tipo de heresia. And sometimes what happens is someone says something ridiculous, E às vezes acontece que alguém diz alguma coisa ridícula, and then people say, that's the Antichrist. e as pessoas dizem, ah, ele é o anticristo. Okay? But it's not. It's just someone saying something ridiculous. Mas não é só alguém dizendo alguma coisa ridícula. And they start to find little things that people do, and they're like, that's the Antichrist. E aí você vai encontrando coisinhas que as pessoas fazem e você diz, ah, isso é o anticristo. Okay, more specifically, we're talking about, say, the President of the United States. E mais especificamente, as pessoas falam o presidente dos Estados Unidos. Okay? Donald Trump is not the Antichrist. Donald Trump não é o anticristo. Okay?
Barack Obama was not the Antichrist. Barack Obama não é o anticristo. Okay? George Bush was not the Antichrist. George Bush não é o anticristo. Okay? Now, these guys had different levels of faith. Então, esses caras têm níveis diferentes de fé. You know, I don't know, Trump says he's a Christian. Então, Trump diz que ele é cristão. Okay? He's an odd guy, but he says he's a Christian. Ele é um cara estranho, mas ele diz que é cristão. So that would probably remove him from the group of being Antichrist, right? Mas isso provavelmente, então, remove ele do grupo de ser anticristo. Okay? Certo? George Bush also said he was a Christian. George Bush também dizia que era cristão. And so that would remove him from being possibly the Antichrist. Então, isso também tira ele da lista de anticristos possíveis. Barack Obama, when he was campaigning, kind of said that he was a Christian, Barack Obama, em campanha, meio que insinuou que era cristão, but he was definitely not telling the truth. mas definitivamente ele não estava dizendo a verdade. But he was not the Antichrist either. Mas ele também não é o anticristo. Okay? When we see the Antichrist, it's not someone who does things that we don't like. Quando a gente viu o anticristo, não é uma pessoa que faz coisas que a gente não gosta. It's someone who's denying Christ. É alguém que está negando a Cristo. It's someone who's denying God the Father. É alguém que vai negar Deus o Pai. It's someone saying that Jesus didn't even come in the flesh. É alguém que vai dizer que Jesus nem veio em carne. Okay? So these are things that are very specific. Então essas são coisas que são bem Okay? específicas. Now we also see weird things that are on TV here in Brazil, right? E a gente também vê coisas estranhas na TV no Brasil, Okay? certo? Political leaders here that do all sorts of weird things. Líderes políticos que fazem todo tipo de coisa estranha. But also there's a lot of churches that teach a lot of weird things on TV here in Brazil. E também tem várias igrejas que ensinam coisas estranhas na TV no Brasil. Okay? I think some of the things they say are heresy, Eu acho que algumas das coisas que eles dizem são heresias. but they're still believers in Christ. Mas eles ainda são crentes em Cristo. They're still, as far as I can tell, our brothers and sisters in Christ, O quanto a gente pode dizer, eles ainda são nossos irmãos e irmãs em Cristo. not the E Antichrist. não o anticristo. Okay, so we're still looking for this Antichrist. He hasn't revealed himself yet. Então a gente ainda está esperando por esse anticristo, ele ainda não se revelou. But these are some things that we'll see that they will do. Mas That essas he são, will do, sorry. essas são algumas coisas que a gente vai ver que ele vai fazer. Okay, let's see more. Turn with me to 2 Thessalonians chapter 2. Então vamos ver mais. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Yeah. Look in verse 3 and 4 to start off. Vamos começar aqui com os versículos 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Okay, so here talks about the man of sin, Então aqui fala sobre o homem do pecado, another name for the Antichrist. outro nome para o anticristo. He says that he will reveal himself to everyone before the day of the Lord. Aqui diz que ele vai se revelar antes do dia do Senhor. Okay, so what's going on here in Thessalonians is that they thought that the day of the Lord had already come. Então, o que estava acontecendo aqui nessa época dos Tessalonicenses é que eles diziam que o dia do Senhor, o Senhor já tinha vindo. And these guys thought they missed it. E eles achavam que tinham perdido. And so he said, no, you didn't miss the day of the Lord. Então, esse texto está dizendo, não, vocês não perderam o dia do Senhor. It's not going to come until the man of sin reveals himself. Ele não vai chegar até que o homem do pecado se revele. And how will we know that he reveals himself? E como a gente vai saber que ele se revelou? It says he will oppose and exalt himself above all that is called God or all that is worshipped. Diz aqui que ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. So we're going to see this world leader who's going to go there and he's going to oppose all the world religions. Então a gente vai ver esse líder mundial que vai se opor a todas as religiões. He's going to exalt himself saying that he is above these gods. Ele vai se exaltar se colocando acima de qualquer Deus. He's above God the Father. Acima de Deus o He's Pai, above Jesus Christ. acima de Jesus He's Cristo, above Allah. acima de Alá, He's going to be above everything. acima de tudo. When you see a man putting himself in that position, you know this is the Antichrist. Quando você vira um homem se colocando nessa posição, você vai saber, esse é o anticristo. Okay, now this is different than what we see people being false Christs. Então isso é diferente de pessoas que a gente já viu serem falsos cristos. There's been several people throughout the history of the world that have said they are the Christ. Já teve várias pessoas pela história do mundo dizendo que eles eram Cristo. We had this crazy guy up in Waco, Texas, years ago. A gente tinha esse cara no Texas há anos atrás. A crazy guy. Esse cara maluco no Texas. I mean, this assim. guy was crazy for Esse real. cara era um maluco. David Koresh. David Koresh. Yeah, and they built this big fort and they had all these guns and everything. Fort? Yeah. Tá, ele construiu esse forte enorme com armas e tudo. And the FBI came to get him. E aí o FBI foi lá pra pegar ele. And so he lit a fire and he burned the whole place down and killed everyone. E aí então ele botou fogo no lugar e queimou todo mundo. Okay? He said, I am Jesus Christ. Ele dizia, eu sou Jesus Cristo. Okay?
Okay, now that's crazy, Tá, isso é doido. but that's not this. Mas não é isso aqui. This is not him exalting himself above God. This is him claiming to be Christ. Não é ele se exaltando acima de Deus, é ele dizendo ser o Cristo. The Antichrist is going to be even worse. O anticristo vai ser pior. Okay, now there's been a lot of people who have done that. We even have a guy here who is Anticristo. A gente já teve várias pessoas fazendo isso, e a gente inclusive tem um cara aqui que diz ser o Cristo, que é Henri Cristo. Okay, this guy is a legend, right? Esse cara é uma lenda. Okay, he's out there. I don't know if he's Brazilian, but he tries to speak with a weird accent. Eu não sei se esse cara é brasileiro, ele tá lá falando com esse sotaque esquisito. And he says he's Jesus. E ele diz que é Jesus. And people follow him. Tem gente que segue. They go to his church. Vão pra igreja do And cara. it's not just like 10 people. It's like he has a big church. E não são só tipo 10 pessoas, é uma igreja grande. Okay, again, crazy, De novo, doido, but not Antichrist. mas não o anticristo. Okay, so what we can see here is that he's putting himself even above those who say that they are Christ. Então o que a gente tá vendo aqui é que ele vai se colocar acima desses que se dizem o Cristo. And he's even going to sit in the temple of God and show himself to be God, which we'll talk about more in a little bit. E diz inclusive aqui que ele vai se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A gente vai falar sobre isso já já. Okay, now there's more about this guy in this passage. Look at verses 9 and 10. Então tem mais sobre esse cara nesse capítulo, vamos ver os versículos 9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. So he's actually going to do signs and wonders to deceive people. Então ele vai chegar a fazer milagres para enganar as pessoas. Okay? This is heavy stuff. This guy is not just some guy who claims to be the Christ. Cara, isso é uma coisa pesada, não é só um cara que está afirmando o seu Cristo. But he's actually going to have this supernatural power to do signs so that people see it and believe in him. Mas ele vai ter esse poder sobrenatural para fazer sinais e maravilhas para que as pessoas vejam e creiam nele. Now, a few weeks ago we talked about this. Então, já há algumas semanas a gente falou sobre We isso. talked about how we as Christians are not meant to be running after signs and wonders. A gente falou sobre como nós, cristãos, não devemos ficar correndo atrás de sinais e milagres. Signs and wonders are meant to follow the believers, Sinais e milagres devem seguir os que creem. not the believers following signs and wonders. Não os que querem seguir sinais e milagres. The people who are running after miracles are potential victims of this deception. As pessoas correndo atrás de milagres são vítimas potenciais desse cara. And it says that he's going to deceive all those who are perishing. E diz aqui que ele vai enganar todos os que estão perecendo. Okay, so this is really heavy stuff. Então isso aqui é muito pesado. This guy is a deceiver, Esse cara é um enganador, supernatural power, tem um poder sobrenatural and he's going to be exalting himself above God. e vai se exaltar acima de Deus. Okay, now let's go to Daniel. Então vamos lá para Daniel. Start with me in Daniel chapter 7. Vamos olhar aqui em Daniel capítulo 7. Daniel 7, verse 24 and 25. Daniel capítulo 7, versículos 24 ao 25. Os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. So here Daniel is getting this wonderful vision from God. Então aqui, Daniel estava tendo essa visão maravilhosa vinda de Deus. And he's seeing these kingdoms that are going to rise up after the Babylonian Empire. E ali ele via os reinos que iam se levantar depois do Império Babilônico. And he sees this picture of what is basically the Roman Empire. E aí ele vê essa imagem que é basicamente o Império Romano. And he talks about how there will be these kings that will come. E aí aqui ele fala então sobre como viriam esses reis. 10 kings. 10 reis. And then it says there's going to be another one that comes up. E aí diz aqui que viria um outro, And this one is going to be a little bit different than the other e que ones. seria diferente dos primeiros reis. And it says that he's going to speak pompous words against the Most High. E diz aqui, ele falará contra o Altíssimo. Okay? So he's going to speak blasphemy. He's going to be arrogant. Então ele falará contra o Altíssimo, ele falará blasfêmia, ele será arrogante. And it also says that he's going to persecute the saints of the Most High. E também diz que ele oprimirá os santos, os seus santos. Now there's a little bit of debate about who are the saints. Os seus santos do Altíssimo.
E aí há muito debate sobre quem são esses santos. Is he talking about us? Tá falando de nós? Or is he talking about the nation of Israel? Ou tá falando da nação de Israel? Or is there a mixture and it's going to be both? Ou é uma mistura e vão ser as duas coisas? I don't know. You guys can look that up yourself. Eu não sei, você pode pesquisar. Okay? But he's going to persecute people. Mas ele vai perseguir as pessoas. People who believe in God. Pessoas que creem em Deus. And it says he intends to change the times and the law. E diz também que ele tentará mudar os tempos e as leis. Okay, we'll talk about that again in just a minute. De novo, a gente já vai falar sobre isso. Okay, so this guy, he's not only exalting himself against God, Então esse cara não só está se exaltando contra Deus, but he's going to exalt himself against God's people. mas também contra o povo de Deus. And there's going to be a persecution like we've never seen. E vai haver essa perseguição que jamais vista. Okay, now this is important for us to realize. E isso é importante que a gente perceba. Because we get so upset when someone says something against us, Porque a gente fica tão chateado quando alguém diz alguma coisa contra nós, but we need to be prepared to know it's going to get worse. mas a gente tem que estar preparado porque vai ser pior. It's not just going to be them saying things against us, it's going to be them doing things against us. Não vai ser só gente dizendo coisa contra nós, vai ser gente fazendo coisa contra nós. People will be thrown in jail for their faith. Pessoas vão ser jogadas na cadeia por causa da fé. They'll be beaten. Vão apanhar. They're going to be killed Vão ser mortos because they believe in God. porque eles creem em Deus. So this is part of the signs that go along with the coming of the Antichrist. Então, esses são parte dos sinais que vêm junto com a vinda do anticristo. Okay, and he even talks about. We'll get to that in a minute. He talks about the saints shall be given into his hand for a time and times and half a time. E aí então fala que os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, tempos e meio tempo. You know, the first time I read that when I was younger, I was like, "What is that? What does that mean?" A primeira vez que eu li isso, eu era novo e pensei, cara, o que é isso? Basically, what's going on here is if you put time equals 1 year, Basicamente o que está acontecendo aqui é que se você colocar como tempo um ano, it starts to all make sense. tudo faz sentido. Time 1 year Tempo é um ano. times 2 years Tempos, 2 anos. and half a time, half a year. E meio tempo, meio ano. It equals 3.5 years. Isso é igual a 3 anos e meio. We're going to see this time period, 3.5 years, continued all throughout the scriptures talking about the Antichrist. E a gente vai ver esse período de tempo, 3 anos e meio, repetido pelas escrituras falando sobre o anticristo. And what it seems is this Antichrist is going to have power over the world for this 3.5 year period. E o que parece é que esse anticristo vai ter poder sobre o mundo durante esse período de tempo. And specifically over the people of faith. E especificamente sobre o povo da fé. Okay, so heavy stuff, right? Então, coisas pesadas, certo? Okay, well, let's get more heavy. Então, vamos ficar mais pesado. Look in Daniel chapter 9. Vamos olhar em Daniel capítulo 9. We have a crazy passage here that I'm going to try to explain to you. A gente tem uma passagem estranha aqui que eu vou tentar explicar para você. Start off in verses 24 through 26. Começando com os versículos 24 ao 26. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Okay, so this is an explanation that the angel Gabriel gives to Daniel. Então, essa aqui é uma explicação que o anjo Gabriel deu a Daniel. Because he had a vision again, Porque, de novo, ele tinha tido uma visão and he was praying about this, e ele estava orando por isso. and Gabriel comes to explain it to him. E o anjo Gabriel vem para explicar para ele. Now, his explanation is kind of complex. E a explicação dele é meio que complexa. So I don't know if Daniel was like, what? Could you repeat that? Eu não sei se o Daniel ficou medo, tipo, dá para repetir? But it seems like he understood. Mas parece que ele entendeu. So what's going on? Então, o que estava acontecendo? There are 70 weeks that are determined for the people of Israel. Diz, tem 70 semanas decretadas para o povo de Israel. Okay, we call this the 70 weeks of Daniel. A gente chama isso de as 70 semanas de Daniel. Okay, I tried to break this down for you to make it real simple. Então, eu tentei quebrar isso daqui para tentar simplificar. Let's go to the next slide. Okay,
70 weeks are decreed for the nation of Israel. Então, 70 semanas decretadas para Israel. Okay, now when we think of weeks of days. Então, e quando a gente pensa em semanas, a gente pensa em semanas de dias. But these guys, anything that had 7 could be considered a week. Mas para esses caras, qualquer coisa que tinha 7 podia ser considerada uma semana. So they could have a week of days, Então eles podiam ter uma semana de dias, a week of months, uma semana de meses, or a week of years. ou uma semana de anos. Okay, now they didn't explain which one it was. E aqui não explica qual é. But what we see through the fulfillment of prophecy is that he was talking about years. Mas o que a gente vê no cumprimento da profecia é que estava falando sobre anos. Okay, so right here, 1 week equals 7 years. Então tá bem ali, uma semana é igual a 7 anos. Or a week of years, not a week of days. Ou seja, uma semana de anos e não uma semana de dias. Okay, when we do that, you do the math. 70 weeks by 7 years each. Então, quando se faz isso e faz essa conta, 70 semanas vezes 7 anos, It all equals 490 years total. dá 490 anos no total. So there's a time period of 490 years that God has decreed for the nation of Israel. Então tem esse período de 490 anos que Deus decretou para o povo de Israel. Okay? And so what he says there's going to be a period of 7 weeks Então o que diz? Diz que haverá um período de 7 semanas and then another period of 62 weeks. e outro período de 62 semanas, That equals 69. que é igual a 69. So 483 years. Então, multiplicado 483 anos. This is a period that's very important. Esse é um período muito importante. Because he says, from the command to rebuild Jerusalem. Porque diz que... let me read this. Porque a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, You're going to have 483 years. você vai ter 483 anos. Until what? Até o quê? Until the coming of the Messiah. Até a vinda do Messias. Now it's interesting because there are guys have gone through, they've looked at the Babylonian calendar. Então é interessante porque tem caras que foram olhar o calendário babilônico. They went through and did all the math from the very day that King Cyrus declared to rebuild Jerusalem. Eles foram em detalhe e olhar com cuidado o exato dia em que o rei Ciro, o rei Ciro proclamou a reconstrução de Jerusalém. And it starts off in 445 BC. E começa em 445 a.C. And it goes right to, the math goes through to about to April 6th, 32 AD. Essa matemática vai chegando de 445 a.C., chega até April 6th, 6 de abril de 32 AD. 32 depois de Cristo. Okay? That would be almost the exact day that Jesus came in on the triumphal entry when he rode in on the donkey into Jerusalem. Esse seria quase que exatamente aquele dia em que Jesus faz aquela entrada triunfal em Jerusalém quando ele está montado num burrinho. So when God says there's going to be 483 years until the coming of the Christ, Então quando Deus diz que vai ter 483 anos antes da da chegada do Cristo, he means exactly 483 years until the coming of Christ. ele quer dizer exatamente 483 anos antes da chegada do Okay? Cristo. This is awesome. Isso é incrível. Okay, but this is not where it ends. Mas não para aí. Okay, it keeps going. Isso continua. Okay, look at the next part. Então a próxima parte. It says, after the 483 years, Então diz que depois dos 483 anos, the Messiah is going to be cut off, o Messias seria cortado, but seria not for himself. tirado, mas não para si mesmo. What does that mean, the Messiah is going to be cut off? O que significa o Messias ser tirado? Remember, the Jews had in their mind that the Messiah was going to come and conquer the whole world. Lembrem que na mente dos judeus, o Messias viria e conquistaria o mundo inteiro. So how could he possibly be cut off? Então como assim ele ia ser tirado? They didn't understand. Cut off means that he was going to die, Eles não rise again, and then ascend up into heaven. Eles não entendiam que ele ser tirado significa que ele iria morrer, ressuscitar e ascender aos céus. He literally would not be here anymore Ele literalmente não estaria mais aqui, because he's up in heaven, seated at the right hand of the throne of God. porque ele está no céu sentado ao direito do trono de Deus. Okay, so what does that mean? Então o que isso significa? It means the first part of this prophecy, the 483 years, is fulfilled. Significa que essa parte da profecia, os 483 anos, está cumprida. But there's still one more 7-year period, one more week of years. Mas ainda sobra mais um período de 7 anos, mais uma semana de ano. Because he said there's going to be 70 weeks, not 69, Porque ele disse que seriam 70 semanas e não 69. but 69 were fulfilled. Mas 69 foram cumpridas. So we're waiting for this last 7-year period. Então a gente está esperando esse último período de 7 anos. And this is what we call the 70th week of Daniel. E é isso que a gente chama de a 70ª semana de Daniel. Okay. So this is what is waiting to be fulfilled in the end times.
E a gente está guardando que isso vai ser cumprido nos últimos tempos. And what it seems like, according to the scriptures, E o que parece, de acordo com as is escrituras, that this 70th week, é que essa 70ª semana this is going to be the 7-year period that the Antichrist is going to govern all the world. vai ser esse período de 7 anos em que o anticristo vai governar o mundo. How do I know that? Como eu sei isso? Look at the last verse in Daniel chapter 9. Vamos ver o último versículo em Daniel capítulo 9, versículo 27. Como muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. So it says here that he's going to make some sort of covenant, Então diz aqui que ele vai fazer algum tipo de aliança. maybe a peace agreement, Talvez um acordo de paz. and it's going to be a 7-year period, E que vai ser um período de 7 which is anos. the exact fulfillment of Daniel's 70th week. Que é o exato cumprimento da 70ª semana de Daniel. And then in the middle of that 7-year period, E no meio desse período de 7 anos, he's going to break the peace treaty, ele vai quebrar esse acordo de paz. and then all chaos is going to break out. E aí vai soltar todo o caos. Okay? And this is going to be a 3.5-year period that is going to be terrible for the Jews. E essa metade, então, é um período de 3 anos e meio que vai ser terrível para os judeus. Again, there's debate of whether we as Christians will be there or not. Então, de novo, tem um debate sobre se nós, como cristãos, vamos estar nesse pedaço ou não. You guys need to research that. It's a huge, huge subject. Vocês precisam pesquisar isso, porque esse é um assunto bem grande. Okay, but there's going to be this 3.5-year period where the Antichrist turns. Mas vai ter, então, esse período de 3 anos e meio, quando o anticristo se vira. He comes in peace and then he turns to violence. Ele vem em paz e então daí ele se vira e se torna violento. So he's going to show his true character. Então ele vai mostrar o seu verdadeiro caráter. And he's going to persecute the people of God. E vai perseguir o povo de Deus. Now, one of the things it says here is that he's going to bring an end to the sacrifices and offerings. E uma outra coisa que diz aqui é que ele dará fim aos sacrifícios e à oferta. There is no sacrifice and offering right now in Israel. Não tem nenhum sacrifício e oferta acontecendo agora em Israel. Why? Por quê? They have no temple. Porque não tem nenhum templo. So one of the ideas is that the Antichrist will be the one who will bring the temple for the Jews. Então, uma ideia é que esse anticristo vai ser aquele que traz o templo para os judeus. And it's interesting because if you talk to Orthodox Jews, E é interessante porque se você falar com judeus okay, ortodoxos, I mean like the real hardcore Jews, os caras pegam pesados como judeus. many of these guys believe we will know who our Messiah is when he builds the temple for us. Muitos desses caras creem, a gente vai saber que o Messias chegou quando ele construiu o templo para nós. Because they don't believe that Jesus is the Messiah. Porque eles não creem que Jesus é o Messias. So they're looking for him to come. Então eles estão esperando o Messias chegar. And when this guy builds a temple, they're going to say, this is it. Então vem esse cara e constrói o templo e eles dizem, é isso. And they don't know that this is actually the Antichrist. E eles não sabem que isso na verdade é o anticristo. So in the middle of this peace covenant, Então no meio desse acordo de paz, in the middle of, after establishing this beautiful temple and the sacrificial system, no meio então de ter estabelecido esse templo, esse sistema sacrificial, he's going to cut it off. ele vai simplesmente interromper. Okay? And now, it also talks about how he is going to exalt himself as God, right? E também fala aqui sobre como ele vai se exaltar como Deus, And you certo? see this in a couple other passages, E a gente vê isso também em outras passagens, specifically Daniel 11. especificamente Daniel 11. It talks about the abomination of desolations. Fala sobre a abominação e as desolações. Okay, what is that? O que é isso? This is where someone will enter into the temple É quando alguém vai entrar lá no templo and enter into the Holy of Holies, e entrar no Santo dos Santos, where the Ark of the Covenant is, aonde está a Arca da Aliança, where nobody goes except for the high priest once per year. onde ninguém pode ir exceto o sumo sacerdote uma vez por ano. And he will go there and he will exalt himself as God. E ele vai lá e vai se exaltar como Deus. Now, the interesting thing is today's technology Então, a coisa interessante é que a tecnologia de hoje allows us to see that no matter where this guy is. permite que a gente veja isso onde quer que esse cara esteja. All you need is a cell phone and you can record it. Tudo que você precisa é ter um celular lá para gravar. And literally, the whole world will be able to see it. E literalmente o mundo inteiro vai poder ver. Okay? So, this is going to be the abomination of Então, desolations. isso vai ser a abominação e as desolações. And this is what it means when he exalts himself as God. E o que isso significa? Quando ele se exaltar como Deus, Okay, so, crazy stuff going on in Daniel. desculpa, isso é quando ele vai se exaltar como Deus. Então, coisas estranhas acontecendo aqui em Daniel. Okay, now, let's get even crazier. Então, vamos ficar mais estranho. Let's go to Revelation 13. Vamos lá para Apocalipse 13. Okay, if you guys have never read Revelation 13, you need to get into it. Se você nunca leu Apocalipse 13, você precisa ler. One of the most interesting chapters in the whole Bible. Um dos capítulos mais interessantes da Bíblia inteira. Okay, let's take a look. Start off in verses 1 through 8. Vamos dar uma olhada começando nos versículos 1 ao 4.
Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como o de urso e a boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? In 5-8 too. Então, continuando do 5 ao 8 também. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Okay, so John, this is the Apostle John. Então, João, esse aqui é o apóstolo João, He sees this vision, ele tem essa visão. this beast coming out of the sea. Tem essa besta que sobe do mar. Okay, now the sea is a picture of people, E o mar é uma imagem das pessoas, o the povo, the nations. as nações. So this guy rises up out of the nations, Então esse cara se levanta do meio das nações. and it's this terrible beast, E é uma besta terrível. and it's got the 10 horns, just like we saw in Daniel. E diz que ele tem 10 chifres, como a gente viu lá em Daniel. And then it's got, it talks about how the dragon gave him this incredible authority to rule. E diz aqui que o dragão dá a essa besta uma autoridade incrível para governar. Okay? Who is the dragon? Quem é o dragão? Well, the dragon, you can see in chapter 12, talks about Satan. O dragão, se você ver no capítulo 12, fala sobre Satanás. So the beast is the Antichrist, Então a besta é o anticristo and the Satan comes along to give him authority to rule over the earth. e Satanás junto dá a ele autoridade para governar sobre o mundo. So the Antichrist is totally satanic. Então o anticristo é totalmente satânico. Okay? So he gives him this authority, Então ele dá a ele essa and autoridade it talks about how he has this mortal wound, e fala aqui sobre como ele teve esse ferimento mortal. but he survived. Mas ele sobreviveu? Okay? So I don't know what this is exactly, Então exatamente eu não sei o que é. but maybe it's an assassination attempt. Mas talvez seja uma tentativa de assassinato. Maybe he was in the military, Talvez ele estava num serviço militar, algum tipo de and serviço maybe he militar. was a war hero. Ou ele era um herói de guerra. People love war heroes, right? Pessoas amam heróis de guerra, Okay? certo? But there was something going on that someone tried to kill him. Então tem alguma coisa que acontece e alguém tenta matar esse cara. And perhaps his survival Então talvez ele sobreviver a isso will make him sort of a martyr amongst the people. torna ele um mártir no meio do povo. Maybe it's this that creates an incredible sympathy for him as a world leader. Talvez é isso que dá a ele essa simpatia grande e faz dele um líder mundial. Okay, now again, this is speculation. I'm just speculating on this. Então, de novo, isso é especulação, a gente está só especulando Okay, aqui. but it says that they worshipped the dragon because he gave his authority to the beast. Mas diz aqui que as pessoas adoraram ao dragão que tinha dado autoridade à besta. And they begin to praise the beast. E também adoraram a besta. Who is like him? Who can make war against him? Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? So they're exalting his power as if no one could ever take him out. Então, eles estão exaltando o poder dele como se ninguém pudesse derrotá-lo. Okay? Then again, we see that this authority was given to him for 42 months. Então, de novo, a gente viu que tem essa autoridade que foi dada para ele por 42 meses. How long is 42 months? Então, quanto é 42 meses? It's 3.5 years. É 3 anos e meio. Okay? So this is this time period where he's going to reign over the whole world. Então, é esse período de tempo que ele vai governar sobre o mundo. And again, it talks about the blasphemy he's going to give against God, E de novo eu vou falar aqui sobre a blasfêmia que ele vai fazer contra Deus and the war that he will make against the saints. e a guerra que ele vai fazer contra os santos. Okay? So this is just agreeing with everything we've already seen in Daniel. Então isso daqui está só concordando com tudo aquilo que a gente já viu em Daniel. And it says that all authority was given to him over every tribe, tongue, and nation. Então diz aqui que toda a autoridade foi dada a ele sobre toda a tribo, língua e nação. This guy's going to be the world leader. Esse cara vai ser o líder mundial. This is not a guy who's just a powerful leader. Não é só um cara que é um líder poderoso. This is the
powerful leader. Esse é o líder poderoso. Okay, now there's more about him in the second part. Então tem mais aqui na segunda parte. Jump down to verse 11 Vamos pular aqui para o versículo and 11. look at 11 through 18. Então vamos ler do 11 ao 18. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Okay. So, back up in verse 11, we see that there's a third character that enters into the story. Então, de volta aqui, no versículo 11, a gente viu que tem esse personagem, terceiro personagem que entrou na história. This is who we refer to as the false prophet. Esse é aquele a quem a gente se refere como falso profeta. So, you have Satan, you have the Antichrist, and you have the false prophet. Então você já tinha Satanás, você tinha o anticristo e agora você tem o falso profeta. And this guy is basically there to exalt the Antichrist. E esse cara tá lá basicamente para exaltar o anticristo. He's that guy that's the right-hand man, Ele é o cara que é o braço direito dele. and he's like, hey guys, look how awesome he is. E ele só tá mostrando, tipo, ó, olha só que cara incrível. This guy's amazing, follow him. Esse cara é incrível, sigam ele. Okay? And then he actually does these miracles, these signs and wonders. E ele, na verdade, faz esses sinais e maravilhas incríveis. And it says one of the things that he does is he makes fire come down from E heaven. diz aqui, uma das coisas que ele faz é fazer descer fogo do céu. Okay, now I told you guys, I don't give a lot of money out to these guys who are begging for change at the intersections. Então, eu já falei, eu não dou muito dinheiro para esses caras que ficam pedindo nos cruzamentos. But if someone's out there and they're juggling with fire, Mas se alguém tá lá fazendo malabarismo com fogo, I will give them money every time. eu vou dar dinheiro toda vez. It's like, wow, fire, dude, take my money. Tipo, cara, fogo, não, toma dinheiro. So imagine this guy calling down fire from heaven. Então imagine esse cara chamando fogo do céu. Like, wow, this guy's got power. Cara, esse cara tem poder. I've never seen fire fall from heaven. Eu nunca vi fogo descer do céu. So I'm sure when he does that, everyone's going to be amazed. Então eu tenho certeza que quando ele fizer isso, todo mundo vai ficar maravilhado. I would probably be amazed. Eu provavelmente ficaria. Okay, so he's going to do these signs to deceive everybody. Então ele vai fazer esses sinais para enganar todo mundo. And then everyone's going to start to praise this Antichrist. E todo mundo vai começar a louvar esse anticristo. And then this prophet makes an image of the Antichrist. E aí então esse falso profeta vem e faz uma imagem do anticristo. I don't know what this is going to be. Eu não sei o que isso vai ser. I don't know if he makes a statue. Eu não sei se é uma estátua. I don't know if he builds a robot. Eu não sei se ele faz um robô. I don't know if he has some supernatural power to give life to mud and it rises up and it looks like the Antichrist. Eu não sei se ele tipo vai ter um poder sobrenatural e dizer pra lama, vira uma imagem do anticristo. Okay, but somehow he's going to make this image and he's going to make everybody bow down and worship it. Mas de alguma forma esse cara vai ter esse poder para fazer todo mundo se prostrar e adorar. Okay, now obviously we're called to not be involved in any form of idolatry. Então, obviamente, a gente é chamado a não se envolver em qualquer tipo de idolatria. This is obviously the heaviest form of idolatry you can have. Essa aqui provavelmente é a pior forma de idolatria que se possa ter. And it says that anyone who will not worship the image will be put to death. E diz aqui que qualquer um que não adorar a essa imagem vai ser morto. So if you believe that we're going to be here during this time, Então, se você crê que a gente vai estar aqui nesse período de tempo, don't worship. não adore. You're going to be put to death, Você vai ser morto, but don't worship. mas não adore. Okay, now some of us believe, no, we're not going to be there. Mas alguns de nós creem, não, a gente não vai estar aqui. Okay, then you don't have to worry about it, right? Bom, tudo bem, você não precisa se preocupar Okay? com isso. But whatever you do, don't worship any idols. Mas o que quer que aconteça, não adore nenhum then ídolo. you're safe, right? E pronto, tá certo. Okay. Now it also talks about this crazy thing, the mark of the beast. Então, também tem essa parte aqui esquisita, essa parte louca aqui, ó, a marca da besta. He causes everyone, Ele chama todo mundo and he causes them to have a mark on their right hand or on their e forehead. faz com que eles recebam uma marca na mão direita ou na testa. And without this, you cannot buy or sell. E aí, sem isso, você não pode comprar ou vender. You know, what is this? E o que é isso? I don't know.
Eu não sei. Okay, now I know that I've seen things that they have this little chip that looks like a grain of rice, Eu sei que tem algumas coisas, tem esse chip pequeno que é como se fosse um grãozinho de arroz, and they can actually put it in under your skin, que eles realmente podem colocar sob a pele and they can put all your information on this chip, e podem colocar toda a sua informação nesse chip, including your bank account. incluindo, por exemplo, a sua conta bancária. So imagine you go to the store Então imagina, você vai lá na loja, and you do all your groceries, você vai lá, faz as and they compras. say, well, that'll be $95.66. Ah, tá, é 95 e 66. And you say, okay, thank you. Beep. Beleza, então, Okay, and then you're out. e vai embora. Okay, no credit card bills, Sem cartão de crédito, sem conta, no signing sem papers, assinar nada, no putting in a password. sem digitar senha, Okay, no one stealing your credit card. ninguém vai roubar o seu cartão. Ultimate security right here in your hands. Segurança definitiva aqui na sua mão. Okay, now is this the mark of the beast? Essa é a marca da besta? I don't know. Eu não sei. Okay, so we have to pray about that. Então a gente tem que orar por isso. Okay, but it sounds like it could be, right? Então, mas parece que pode ser. It's interesting because back in the days, É interessante porque lá naquela época, in the time of John, when John was writing this, na época em que João estava escrevendo isso, this wasn't possible. isso não era possível. Okay, now there's some people that say, no, there's no antichrist, there's no mark of the beast, it's all figurative. Porque tem gente que vai dizer, não tem anticristo, não tem marca da besta, é só figura de linguagem. Okay, and then there's also people that said, no, all this stuff already happened. E tem gente que diz, não, tudo isso já aconteceu. The antichrist, that was Caesar Nero. O anticristo era César Nero. Okay, but Caesar Nero didn't force everybody to have a mark on their hand or forehead. Mas César Nero não obrigou ninguém a marcar a mão ou testa. And they're like, well, that's figurative, that's not real. Ah, não, mas essa parte é figurativa, não é real. Come on, man, it wasn't Caesar Nero. Ah, não, sério, não foi César Nero. We have the technology that's coming now, A gente tem tecnologia para que isso seja agora, which is scary, o que assusta. because that kind of implies that the Antichrist is coming soon. Porque isso meio que implica que o anticristo está vindo breve. Okay, and then it even talks about his number, talks about how it's 666, right? Então até fala sobre o número dele, 666, Which is maybe the most famous number in all the world, right? e talvez seja o número mais famoso do mundo inteiro. I even saw on TV there's a church that is obsessed with 666. Eu já até vi na TV que tem uma igreja que é obcecada com 666. It says it's the number of a man. Diz aqui, é o número de homem. And I saw this program on TV and these guys are like, yeah, it's the number of a man. It's not from Satan, it's the number of a Então eu man. vi na TV esses caras dizendo, não, isso não é do anticristo, isso é o número de um homem. And so they tattoo it on their bodies. Então aí esses caras estão tatuando isso no corpo. And they have old ladies in this church and they're pulling up their sleeve and they're getting tattoos 666 right in your arm. E tem senhoras idosas que estão lá agora tatuando 666 no braço, levantando a manga. Now, we joke around a lot in this church about tattoos Então a gente brinca muito nessa igreja sobre tatuagens, because I don't have any. porque eu não tenho nenhum. And so when people have them, I'm like, oh, you're going to hell. Então quando eu encontro alguém que tem, eu falo, você vai pro inferno. Okay? You're not going to hell if you have a tattoo. Você não vai pro inferno porque você tem uma tatuagem. Okay? You're going to hell if you don't believe in Você Jesus. vai pro inferno se você não crê em Jesus. Tattoo has nothing to do with it. Tatuagem não tem nada a ver com isso. But I still wouldn't get a tattoo of 666 on my arm. Mas eu ainda não teria uma tatuagem de 666 no braço. I just don't feel good about that, you Eu não know? me sinto bem com isso. Okay, so whatever comes about, don't do this stuff. Então o que é que aconteça, não faça essas coisas. But this is the stuff of the Antichrist. Mas essas são as coisas do anticristo. He's going to be a very powerful person. E ele vai ser uma pessoa muito poderosa. He's going to reign over basically the whole world. Ele vai reinar basicamente sobre o mundo inteiro. And he's going to do a lot of things that force people to follow him. E ele vai fazer muitas coisas que vai forçar as pessoas a segui-lo. Okay? Now, again, you guys have to figure out whether you're going to be here or not. Então, de novo, vocês ainda têm que descobrir se a gente vai estar aqui ou não. Okay? There's a lot of different beliefs on this. Tem muitas crenças diferentes nisso. When is the rapture going to happen? Quando vai acontecer o arrebatamento? Okay? I don't know. Eu não sei. But I hope we're not here. Mas eu espero que a gente não esteja aqui. Okay? But you can do some research and figure it out. Mas você pode pesquisar e descobrir. Okay, now, we finish this study and we say, okay, this scares me. Tá, a gente termina esse estudo e pensa, isso aqui assusta. Okay? And it does. E assusta mesmo. Okay? But we have to remember that Jesus is greater than the Antichrist. Mas a gente tem que lembrar que Jesus é maior que o anticristo. And this Antichrist, along with Satan and the false prophet, E esse anticristo, junto com Satanás e o falso profeta, are going to be conquered by Jesus vão ser vencidos por and Jesus thrown into the lake of fire. e jogados no lago de fogo. So ultimately, Jesus wins. Então, no final, Jesus vence. Even though there's going to be this 3.5 year period of absolute hell. Ainda que tenha esse período de 3 anos e meio de absoluto inferno. Okay, so I want to leave you guys with one last verse that shows us the victory that we have. Então, eu quero deixar vocês com um último versículo que mostra a vitória que a gente tem. 2 Thessalonians 2 again, 2 Tessalonicenses, de novo, verse 8. capítulo 2, versículo 8.
Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus is going to destroy him. Jesus vai destruí-lo. He might kill some of us, Ele pode matar alguns de nós, but Jesus is going to get him. mas Jesus vai pegar ele. And if he does kill some of us, E se ele matar alguns de nós, if we're here, se a gente estiver aqui, all it means is we get to go to heaven sooner. só quer dizer que a gente vai para o céu mais cedo. Maybe we get to ride on the clouds with Jesus to wipe out the E Antichrist. talvez a gente venha nas nuvens com Jesus para acabar com o anticristo. That would be better than being here, right? Isso seria muito mais legal do que estar aqui, certo? Okay, so in the end, we have the victory as always. Então, no final, a gente tem vitória, não importa o quê. So it's cool to look at this stuff and see what is the Antichrist going to do. Então, é legal olhar essas coisas e ver o que o anticristo vai fazer. But ultimately, we have nothing to be afraid of. Mas no final, a gente não tem nada a temer. There might be some persecution, Pode haver alguma perseguição, but that's nothing. mas isso não é nada. Because then we're going to spend the rest of eternity celebrating what Jesus did for us. Porque aí, então, a gente passa o resto da eternidade celebrando o que Jesus fez por nós. We're going to spend forever and ever in heaven with Jesus. A gente vai passar toda a eternidade, todo o sempre no céu com Jesus. And any little persecution that we suffered here, we're going to forget about it. E aí, toda pequena perseguição que a gente passou aqui, a gente simplesmente vai esquecer. And then we just spend the rest of eternity in like the greatest party ever, A gente vai simplesmente passar a eternidade na maior festa que já existiu. celebrating Jesus. Right? Celebrando Jesus, certo? Okay, so we want to start the party now. Então a gente quer começar a festa agora. We want to celebrate Jesus. Então a gente quer celebrar Jesus. So we're going to have another time of worship, Então a gente vai ter outro período de adoração. and we're going to have communion in the back. E a gente tem a ceia lá atrás. Okay? Communion is to remember the body and the blood of A Jesus. ceia é para lembrar o corpo e o sangue de It's Jesus. to remember his sacrifice for us that gives us the victory. É para lembrar do sacrifício dele por nós que nos dá a vitória. So let's worship him, Então vamos adorá-lo, let's celebrate him, vamos and celebrá-lo let's remember his sacrifice. e vamos lembrar o seu sacrifício. Let's stand and worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor.